Fala aí, galerinha! Vamos para mais uma aula de Química Orgânica e hoje vamos falar dos hidrocarbonetos. E no final, nós teremos esse mapa mental aqui. Então, para a gente começar a falar, nós temos aqui a seguinte situação. O que são hidrocarbonetos? Tá? Os hidrocarbonetos são os compostos orgânicos que apresentam apenas carbono e hidrogênio em sua composição. Dessa forma, ela funciona como sendo a mais simples das funções orgânicas que a gente tem. Né? Seriam os compostos básicos, visto que todo composto orgânico tem carbono, e esses carbonos geralmente estão ligados ao hidrogênio. E aí, além disso, a gente vai ter a classificação em alcanos, alcenos e alcinos, de acordo com os tipos de ligação entre os carbonos. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, para a gente começar aqui, nós temos a seguinte situação. Os hidrocarbonetos. Como o nome diz, eu tenho hidro, de hidrogênio, e carboneto, de carbono. Então, como eu falei, compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua composição. Dessa forma, eu vou ter que CXHY vai ser a fórmula molecular, onde X são os números de carbono e Y os números de hidrogênio. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, nós temos o C8H18. Se você olhar aqui a estrutura, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, e esses átomos estão ligados a 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 átomos de hidrogênio. Tá? Então, todo o composto aqui tem apenas carbono e hidrogênio. Além desse, a gente tem aqui ó, o C3H8. CH3, CH2, CH3. 1, 2, 3 carbonos, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, totalizando 8 hidrogênios. E além disso, a gente tem os hidrocarbonetos aromáticos. Nesse caso aqui, eu tenho o C14H10. Só para a gente lembrar, num composto por fórmula estrutural em bastão, cada vértice eu tenho um carbono. Então, aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. E os hidrogênios vão ser as ligações que estão faltando. Cada carbono aqui está fazendo no mínimo 3 ligações. Os que estão aqui ó, entre um anel e o outro, eles vão fazer 4. Então, eu vou ter um hidrogênio aqui, escondido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios escondidos. Beleza? Então, esses são os hidrocarbonetos. Como eu falei anteriormente, eles podem ser classificados em alcanos, alcenos e alcinos. Vamos falar dos alcanos primeiro. Alcanos apresentam apenas ligações simples entre os carbonos, ou seja, não vai ter nenhuma ligação dupla e nenhuma ligação tripla. A fórmula geral ela vai ser dada por essa expressão, CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos. Então, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos mais 2. Vamos olhar aqui alguns exemplos? Então, olha só. Eu tenho aqui o C3H8. Como vocês podem observar, 1, 2, 3 carbonos, 3, 5, 8 hidrogênios. Beleza? Então, 3 carbonos, 3 vezes 2, 6 com mais 2, 8. Olha como que funciona. 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu tenho C4, 2 vezes 4, 2. 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. Então, 3, 5, 7, 10. E agora? C8H18. Eu preciso contar todos os hidrogênios que estão aqui? Não. Se eu sei se a fórmula é CnH2n mais 2, é só contar o número de carbonos. Então, aqui, ó, cada ponto e cada vértice eu tenho carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. C8H. 2 vezes 8, 16. Com mais 2, 18. Beleza, gente? Então, esses são os alcanos. Agora, eu tenho os alcenos. Tá? Os alcenos são hidrocarbonetos que vão ter ligações duplas entre os carbonos. A sua fórmula geral vai ser CnH2n. Tá? Então, vamos aos exemplos. Eu tenho aqui 3 compostos, 3 fórmulas estruturais, onde eu tenho uma dupla ligação. Nesse caso, você vai perceber que, ao fazer uma dupla ligação, eu diminuo os hidrogênios. Por isso que vai ficar CnH2n. Então, 1, 2, 3 carbonos, 3 vezes 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Por isso, o composto é o C3H6.
1, 2, 3, 4 carbonos. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho C4H8. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Como eu tenho a dupla, CnH2n. 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho C7H14. Viu como é simples? Então, sabendo o número de carbonos, eu consigo saber quantos hidrogênios eu tenho. A mesma coisa vale para os alcinos, que vão ter ligações triplas. Então, alcano, ligações simples. Alcenos, ligações duplas. E alcino, ligação tripla. Sua fórmula vai ser CnH2n menos 2. E aí, eu tenho os exemplos aqui, como vocês podem ver. Tá? Então, esse aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. 3 vezes 2, 6. Com menos 2, 4. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vai ser C5. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Então, eu tenho aqui, ó, 3 com 2, 5. Com mais 3, 8. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 8 vezes 2, 16. Com menos 2, 14. C8H14. Entenderam, gente, como funciona? É muito simples, tá? Então, vamos falar agora da parte mais importante, que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Tá? A nomenclatura dos hidrocarbonetos vai ser a base de nomenclatura para todos os compostos orgânicos, tá? Inclusive os de funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Basicamente, eu vou ter essa situação aqui. Tá? Quando eu tiver um composto, né, orgânico, um hidrocarboneto, o nome vai ser baseado nesses 4 critérios aqui. Tá? Então, o primeiro critério se chama o prefixo, que vai ser o ciclo. Esse ciclo eu vou usar apenas quando eu tenho uma cadeia fechada. Agora, se eu não tiver uma cadeia fechada, ou se eu tiver uma cadeia fechada, eu vou começar pelo radical, né? Quando eu não tiver uma cadeia fechada, eu começo direto pelo radical. E o radical, ele vai relacionar o número de carbonos. E aí a regra é bem clara. Se eu tenho um carbono, eu vou chamar esse radical de met. Com 2 carbonos, eu tenho et. Com 3 carbonos, prop. Com 4, but. Até aí, eu tenho esses 4 nomes diferentes. Met, et, prop, but. Fala comigo. Met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4. Beleza? Agora, a partir do 4, a gente vai usar o que já estamos mais acostumados com o numeral, né? Se eu tenho 5 carbonos, eu vou usar o radical pente, né? De penta. 6 carbonos, hexa, né? Hex, de hexa. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, 10. E 10 carbonos, 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. A partir do 10, é só você falar 11, undec, 12, dodec e assim por diante. Entre o radical e o sufixo, eu tenho o infixo, que fica no meio, e vai fazer referência aos tipos de ligações. Lembra que eu falei do alcano, alceno, alcino? Quando ele tinha simples, dupla e tripla? Então, eu vou ter o infixo nesse meio, tá? Então, an, em, in. Alcano, simples. Alceno, dupla. Alcino, tripla. An, em, in. Então, é bem simples. Se eu tenho só ligações simples, eu vou colocar o infixo an. Se eu tenho uma dupla, eu vou colocar o infixo en. Se eu tenho uma tripla, eu vou colocar o infixo in. Detalhe importante é, quando eu tenho mais de 4 carbonos, eu tenho que indicar aonde está a dupla ou a tripla. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar lá o en ou o in, o valor, o número do carbono que está. E o sufixo vai depender da função. No caso, estamos falando dos hidrocarbonetos. E o sufixo vai ser O. HC, hidrocarbonetos, eu vou terminar com O. Caso eu tenha uma outra função, o que vai mudar vai ser o sufixo. Então, galera, vamos ver alguns exemplos de nomenclatura dos compostos hidrocarbonetos. Então, aqui, ó, vamos começar por esse daqui. Que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, é só lembrar. Met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4. 4, but. Então, eu vou colocar o radical but. Apenas ligações simples entre os carbonos. Não tem nenhuma dupla, não tem nenhuma tripla. Então, eu vou ter o infixo an. Como se trata de hidrocarboneto, eu vou terminar com o O. Então,
Esse composto que tem 4 carbonos, só ligações simples, eu vou chamar de butano. Butano, que é o gás de botijão, né? O gás liquefeito de petróleo, principal componente. Agora, eu tenho este outro composto aqui, que tem 1, 2, 3 carbonos. Quando eu tenho 3 carbonos, vamos lembrar, met, et, prop. 3 carbonos, então eu uso o radical prop. Ao ter uma dupla, eu vou usar um infixo em. Como é hidrocarboneto, eu termino com O. Então, o composto com 3 carbonos e uma dupla ligação é o propeno. Agora, se eu tiver mais de 4 carbonos, se eu tiver 6 carbonos, por exemplo, como aqui nesse composto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se tem uma dupla, é o hexeno. Porém, carbonos aqui, em várias posições. Então, eu tenho que indicar em qual posição ela está. Nesse caso, como vocês podem ver, eu começo a contar da esquerda para a direita, porque é a ponta mais próxima. Se tivesse mais próximo dessa, eu começaria a contar da direita para a esquerda. E aí eu tenho 1, 2. A dupla está dupla. Então, eu tenho X, 2, eno. Esse é o nome, né, do composto com 6 carbonos e uma dupla ligação no carbono 2. Agora, se eu tiver duas duplas ligações, eu tenho que indicar essas duas duplas ligações. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, cada um com uma dupla aqui, ó. Então, nesse caso, eu tenho duas duplas de en. Esses compostos, eles também são classificados como alcadienos, tá? É uma classificação à parte, porque eu tenho alcano, alceno, alcino, e eu tenho esse com duas duplas, que eu chamo de alcadieno. Então, prop, 1, 2, 3 carbonos, como eu tenho duas duplas, esse é o propadieno. Beleza? Agora, tripla ligação. 1, 2, 3. Eu tenho 3 ligações entre esses dois carbonos, que são os únicos que eu tenho ali. 2 carbonos, met, et. Et, como eu tenho a tripla, etino. Se eu tiver um composto com uma tripla ligação, mas com 3 carbonos, 1, 2, 3, esse vai ser o propino. Então, alcano, alceno, alcino, você tem lá butano, propeno, propino. Muito legal, não é isso? E se a cadeia for fechada, a regra é a mesma, porém eu vou colocar o ciclo na frente. Aqui eu tenho uma cadeia fechada de 3 carbonos, na qual eu tenho somente ligações simples entre eles. Então, como que eu vou dar o nome? Primeiro, eu vou indicar que a cadeia é fechada. Coloco o prefixo ciclo. Depois, eu vou contar quantos carbonos eu tenho. 3. Met, et, prop. Agora, se só tem ligações simples, eu vou colocar o infixo an e vou o sufixo o. Então, este composto aqui é o ciclopropano, porque ele tem a cadeia fechada. Agora, se eu tiver uma cadeia fechada com 6 carbonos, eu tenho uma dupla ligação, eu vou ter o ciclohexeno. Detalhe importante, no caso do hexeno aqui, eu tive que indicar aonde estava a dupla ligação, beleza? Por causa da mudança dela. Como eu sempre começo a contar do carbono mais próximo da dupla ligação, por isso comecei a contar daqui, 1, 2, 3, e não daqui, ó, 1, 2, 3, 4. No caso da dupla, da cadeia fechada, o que vai ter? No caso da cadeia fechada, o que vai acontecer? Como eu sempre vou ter a cadeia fechada, eu sempre vou começar a contar do carbono que está mais próximo da dupla. Então, por exemplo, eu vou começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a dupla estivesse aqui, eu começaria a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não faz diferença. É só você imaginar que se eu girar a dupla, eu vou estar girando essa molécula. Então, imagina que se eu girar ela para o lado, a dupla vai vir parar aqui. Mais uma vez para o lado, ela vai vir parar aqui. Então, se eu ficar girando esse composto, eu vou ter sempre ele, né, com as duplas diferentes. Então, na cadeia cíclica, eu não preciso indicar a primeira dupla, a não ser que eu tenha duas duplas, tá? Aí eu teria que indicar a primeira e a segunda dupla. Beleza?
Tranquilo? Então, com isso, a gente fechou a nossa aula de hidrocarbonetos. E aqui a gente tem um mapinha mental para vocês, gente. Beleza? Até a próxima aula!